Olá pessoal, uma satisfação tê-los aqui novamente. Esse é o nosso podcast de número 5. Sejam muito bem-vindos ao podcast Esquina da Cultura. O meu nome é Jorge Secaf, sou diretor técnico da Afan Consultoria e o tema de hoje é sobre os princípios HOPE. Para quem não se lembra, HOPE é a sigla em inglês de Human and Organization Performance, que é o desempenho humano e organizacional. No nosso podcast anterior, nós falamos aí sobre a respeito, dos que os seres humanos cometem erros, cometem falhas, no princípio número 1, e hoje no princípio número 2 a gente vai discutir um pouquinho sobre culpar alguém ou culpar algo não resolve nada. Então essa é a ideia da culpabilidade aí, eventualmente, quando nós presenciarmos dentro das nossas fábricas ou dentro das nossas organizações algum tipo de erro. Vamos começar, pessoal, fundamentando a nossa conversa como sempre, tá? Eu vou falar um pouquinho de como as organizações enxergam os erros humanos, os erros ou as escolhas de comportamento, tá bom? No primeiro ponto, do princípio, na verdade o princípio tem vários pensamentos, pessoal? E aí eu vou passar alguns pensamentos para vocês formarem aí uma massa crítica de ideias para depois nós conseguirmos aplicar isso dentro das nossas organizações. O primeiro ponto é que a culpa é emocionalmente importante, mas não operacionalmente importante. Vamos lá. Emocionalmente importante, mas não operacionalmente importante. O que isso significa, pessoal? Isso significa que sempre a gente vai procurar encontrar uma resposta para algo que deu errado. Geralmente a resposta está relacionada com o comportamento de algum trabalhador. O HOPE, ele desconstrói a ideia de que mais de 90% das causas dos eventos acidentais, aquilo que a gente sempre escutou, uns falam 92%, outros falam 96%, eu coloco acima de 90%. O HOPE, ele rompe isso, ele desconstrói a ideia que 90% das causas de algum evento, seja ele um acidente ou um incidente, eles estejam relacionados com comportamento. A gente pode até discordar disso, pessoal? Mas eu simplesmente estou aqui tentando repassar um pouquinho a respeito dos princípios e como eles estão modelados, tá bom? Vamos agora para o segundo pensamento. O segundo pensamento diz que a culpa torna o erro uma escolha em retrospecto. Quando pensamos em culpa, nós olhamos para trás. E, na verdade, os princípios dizem que quando a gente está olhando para trás, a gente embaça a nossa visão de futuro, perdendo a oportunidade de questionarmos o que, como ou por que as nossas defesas, os nossos controles atrelados aos nossos perigos e riscos não foram capazes de evitar um evento acidental. O terceiro pensamento é que a culpa desorienta recursos pessoais. Os princípios HOPE trabalham no que a gente chama de resiliência de processo. Ou seja, os controles e as defesas que nós temos atrelados aos nossos perigos e riscos, na nossa planilha de perigo e risco, no nosso PGR, eles sempre vão precisar ter algum dispositivo que não seja unicamente a capacidade do ser humano em evitar um acidente. Pense que nossos perigos e riscos sempre precisarão contar com algum controle que não dependa exclusivamente da atenção, da habilidade ou da capacidade do ser humano. Eu vou dar uma explicada para vocês agora. Vamos materializar então, pessoal, esses pensamentos que eu passei para vocês agora numa situação real. Vou pegar uma situação bastante simples, que deve todo mundo as pessoas que estão me ouvindo, provavelmente tenham isso dentro das organizações, tá? Geralmente as organizações, obviamente, de manufatura, Organização de serviço, aí vai ficar um pouco mais complicado. Mas eu vou pegar aí uma situação de expedição,
Imagina lá os nossos racks, material paletizado, sim ou não, ou simplesmente dispostos ali nas prateleiras. Um sistema de expedição onde tenha paleteiras, onde tenha empilhadeiras, onde tenham alguns pedestres que circulam por ali, né, que estão fazendo ali a conferência da carga, a montagem, os próprios operadores de empilhadeira, uma dinâmica de expedição, tá bom? E nesta expedição eu vou dar para vocês os controles eventuais para se evitar um acidente, tá? Então vamos imaginar que a nossa empilhadeira possua aquele red light, o blue light, né, que onde passa a gente consegue ver ali uma sinalização antecipada da vinda de um equipamento de manuseio de carga, um dispositivo sonoro, faixas de pedestres, sinalizações, os espelhos, um operador de empilhadeira devidamente treinado conforme NR11, uma manutenção de empilhadeira adequada, ou seja, a gente tem ali um contexto de expedição bem controlado, né? Imagine batentes nos racks, né? Especificação de carga para cada seção dos nossos sistemas de armazenamento, algo bastante controlado. Aí eu venho com a pergunta para vocês. Esse processo que eu acabei de explicar da expedição, né? Ele é resiliente? O que vocês acham? Aos olhos do Hope, ainda não. Vamos criar uma possibilidade aqui de um eventual acidente. Pense na possibilidade de algum trabalhador do estoque estar andando fora da faixa, está distraído ou está fortemente centrado na sua atividade de trabalho, né? E ele vem caminhando em direção à empilhadeira. Pode ser numa esquina, pode ser de frente, por algum motivo, estas pessoas, né, tanto o operador da empilhadeira como o pedestre, estava desatento por um lapso de tempo. Imagine essa situação, né? Um pedestre indo de encontro com uma empilhadeira. É uma situação hipotética bastante factível, né, pessoal? Imagina uma expedição com fluxo grande de empilhadeiras e paleteiras, né, alto fluxo de carregamento, alguns pedestres fazendo conferências, os próprios conferentes, e ali numa esquina ou em determinado local, por algum motivo, né, eles perdem ali a atenção e entram, né, um contra o outro ali, podendo ou não se acidentar, né, ou quase se acidentar ou se acidentar. Por isso que eu estou dizendo para vocês, em cima dessa hipótese, que todos aqueles controles que nós dissemos, o blue light, o dispositivo sonoro, as faixas de pedestres, elas ainda precisam do ser humano atento, competente, com comportamento adequado. Vamos imaginar, por isso que eu disse para vocês, né, pessoal, que isso não é um processo resiliente aos olhos do Hope. Vamos imaginar que nessa mesma situação que eu estou contando para vocês, esse risco, né, tivesse ali um dispositivo de aproximação. Aqueles dispositivos que nós colocamos nos pedestres, que ficam ou no capacete ou na frente no jaleco e, obviamente, na cabine do empilhador. Quando eles entram ali num raio próximo do choque, o dispositivo apita, né, nas duas pessoas, tanto no operador como no pedestre. É algo para dizer, cara, você está entrando numa zona de risco. Eu entendo que este exemplo a gente deixa o processo um pouquinho mais resiliente, né? Eu não vou discordar de vocês que é quase impossível colocar controle que não dependa do ser humano para 100% dos riscos que nós temos numa fábrica. Eu super concordo com vocês, gente. Eu só estou tentando dar algum exemplo para vocês. Outros exemplos mais simples, mas que não estão atrelados diretamente, né, ao nosso contexto organizacional. É o alarme de falta de cinto no veículo, são os sistemas de proteção de uma prática de paraquedismo, né, são as proteções fixas ou sensores automáticos que param o processo, param o movimento e evita
que alguém tenha uma interação dos membros superiores ali com as partes em movimento do veículo, do equipamento, pessoal. Isso é resiliência. Resiliência é a capacidade que a gente tem de falhar com segurança. Ou seja, a gente vai ter sempre uma salvaguarda que não depende do ser humano. Essa é a ideia do conceito de resiliência de processo. Mas vamos voltar à história da culpa, né? Tente se lembrar quantas vezes a gente não escuta dentro das organizações, após um acidente, um incidente, olha, o fulano fez aquilo, o fulano fez a escolha errada, o cicrano não conseguiu seguir as regras, o cicrano descumpriu, o beltrano tomou uma decisão equivocada, enfim. É exatamente disso que eu estou dizendo para vocês, pessoal. Este tipo de fala só enfraquece o nosso sistema de segurança nas organizações. A gente tem que tentar fazer o exercício da ressignificação desses conceitos. Essas falas de culpar alguém diminuem muito as nossas chances de ser ainda mais resiliente no processo de segurança. No encerramento, pessoal, o Hoppe fala o seguinte para a gente: os trabalhadores, eles priorizam a eficiência e a entrega de resultado. Muitas vezes, está fora do nível de consciência deles cuidar da segurança. Então, esse que é a ideia do Hoppe, né? Ele procura entender que o ser humano, ele vai entregar aquilo que ele está sendo mais cobrado, né? E um risco que depende unicamente da atenção do ser humano, da sua experiência, da sua competência, da sua habilidade, pode ser que esse ser humano, em algum momento, possa falhar. E se a falha estiver alinhada com os outros controles, a gente pode ter um acidente. É mais ou menos a teoria de James Reason, a teoria do queijo suíço, né, pessoal? Pense nisso. Dá uma pensadinha aí. Veja se a sua organização possui processos resilientes, que não dependam unicamente do talento do ser humano ou do talento do trabalhador. Revisite as suas planilhas de perigos e riscos, dê uma olhadinha no PGR e tente praticar o conceito, pessoal. Eu fico mais uma vez por aqui. Um abração a todos e uma excelente semana para vocês.